é a festa do caqui, ninguém tá nem aí com nada, com músicos muito ruins. Bom, comida é uma coisa bem diferente aqui. Não tem o preparo que a sua mãe tem, não tem o tempero da mamãe. Normalmente a gente não tá acostumado... Nossa, velho, tô falando qualquer coisa. My words keep getting tangled up in my words. E aí galera, beleza? Esse vídeo aqui é sobre por que não ser um músico de navio de cruzeiro. Bom, a primeira coisa que eu acho importante falar é que dentro de um ambiente de confinamento, como um navio de cruzeiro, ou enfim, um Big Brother da vida, as coisas tendem a se potencializar. Se você gosta de alguém, você gosta muito. Se você odeia alguém, você odeia muito. O ambiente de confinamento potencializa as coisas, pro bem e pro mal. Você tem algumas obrigações a bordo e nem sempre isso é muito legal. Em alguns departamentos tem muito meeting. Bom, falando no caso dos músicos, a gente tem meeting com o diretor de cruzeiro, com o diretor musical. Há companhias que fazem drill, que é um treinamento de segurança específico, 2, 3 vezes por semana. Tem companhias que fazem a cada 15 dias. A maioria da galera reclama muito disso. Você é músico, mas você é marinheiro ao mesmo tempo. Uma outra coisa que é bem complicada, principalmente para os latinos, obedecer às regras, assim, do tipo 9 horas é 9 horas. E aqui a gente tem, pelo menos na empresa onde eu trabalho, a gente tem um negócio chamado call time, que é 15 minutos antes do que você tem que fazer. Você tem que estar lá pronto para atacar. Então o show é 9 horas, 15 para as 9 você tem que estar com a guitarra afinada, pronto para fazer o que tiver que fazer. E isso é muito legal, porque faz com que as coisas saiam corretamente. É por isso que você vê um negócio na TV americana e você fala, nossa, cara, eles são muito melhores que nós. Não, eles são mais responsáveis que nós. Se você é um cara mais desorganizado, talvez você tenha problema com isso, talvez. Pode ser um momento legal de ser mais organizado, das coisas andarem melhor na sua vida. Mas eu acho bacana falar disso, porque de repente o cara chega aqui achando que é a festa da uva e, cara, não é. Bom, uma outra coisa legal de destacar, ou não tão legal de destacar, é que a comida é bem diferente e normalmente nós brasileiros temos dificuldade de adaptação. Dificilmente você vai ver feijão e arroz por aqui. Se você é um cara mais parcimonioso, aí vai complicar um pouco a sua vida. Falando ainda daquela coisa de potencializar, a saudade de casa também se potencializa. Então, se você é um cara muito apegado à sua família, ou muito apegado aos seus amigos, seu cachorro, enfim, você vai ter alguns problemas, vai ter alguns momentos de tristeza, digamos assim. Eu já trabalhei com gente que emagrece, trabalhei com um tecladista uma vez que o cara era muito dependente do pai e da mãe, mas também é um momento muito bacana de repente, um cara como esse amadurecer. Mas é um momento de sofrimento também. Se é um cara muito apegado à família, normalmente sente o baque de estar longe, enfim. Tem que tentar aprender a conviver. De repente você não vai, o seu santo não bateu com o santo do seu diretor musical. Bicho, você vai ter problema, não tem jeito. Se o cara não gosta de você ou se você não gosta do cara. É um grande exercício de convivência. Já tive contratos muito legais como esse, um contrato muito bacana. Já tive contratos muito ruins, onde o nível de estresse era bem alto. Ainda nessa linha de se dar bem ou se dar mal com as pessoas, de repente você pode se dar muito mal com o seu roommate, com o cara com quem você vai dividir cabine. Há companhias onde músicos têm single cabin e há companhias onde músico mora em cabine compartilhada. No meu começo de contrato eu compartilhei a cabine com um americano e agora eu comparto cabine com um argentino. E isso é muito comum, é um exercício de convivência de novo. A gente tenta ser razoável, do tipo, tenta não fazer para os outros aquilo que você não quer que façam com você. É basicamente isso. Uma outra coisa que pode ser ruim é o desinteresse no trabalho. De repente você não gosta do repertório que você está tocando. Nossa, eu não aguento mais tocar o show X ou Y. Nossa, eu não aguento mais tocar o repertório, sei lá, de música para dançar. E isso pode acontecer, isso pode te atrapalhar. Uma outra coisa também que pode zoar, pode te atrapalhar, é você estar desinteressado na rota. Por exemplo, o cara não gosta de praia e ele pega um navio que vem pro Caribe.
bicho, tá na roça, assim. Porque só tem praia, não tem museu, não tem, uma igreja de 1000, não tem. É só praia, é isso. Cara, se você não gosta disso, de repente você vai sair pouco, o que é uma coisa muito ruim. Ficar muito tempo dentro do navio, ficar muito tempo em algum lugar é muito ruim. Minha experiência, toda rota é legal, toda rota tem coisa bacana pra fazer. Eu sempre dou uma bugada no que tem pra fazer naquele lugar e vou atrás, sei lá, as 10 coisas mais importantes pra se fazer em Gran Caimán. E aí você sempre consegue dica legal de lugar bacana pra conhecer, de coisa bacana pra fazer. Tem companhia muito ruim e tem companhia muito boa. Enfim, isso você tem que checar também com o seu agente. De novo, falo, tem agente que age de má fé. Do tipo, não se preocupa, isso você vê lá. E quando você chega, não é bem assim. Eu já passei por algumas situações muito desagradáveis com alguns agentes brasileiros. Tenta encontrar uma galera que já trabalhou ou trabalhe no navio pra onde você vai, tenta perguntar as coisas. Bicho, com essa coisa de internet fica tudo muito mais tranquilo, fica tudo muito mais fácil. Cara, eu não indico esse trabalho pra, de repente, o cara que é casado. O cara dá uma deprimida, entendeu? O cara sente saudade de casa. Só que, lógico, cada um sabe onde a água tá batendo. De repente, o cara tá com um monte de conta atrasada. É uma grana que vai pingar, que vai dar uma alegria pra muita gente, assim. O gerente do teu banco vai começar a te chamar de senhor. Cara, eu espero que essas dicas te ajudem, te esclareçam nesse processo de embarcar ou não. Se você gostou desse vídeo e dos outros, compartilha com seus amigos, dá um joinha. Eu vou tentar sempre fazer um vídeo por semana sobre isso, eu tocando com a galera, as gravações que eu faço por aqui, tanto de trampo quanto fora do trampo. Bom, eu espero que vocês curtam, é isso. Um grande abraço, Deus te abençoe.